o conteúdo de qualidade chegou finalmente aos vídeos do aplicativo TikTok. E a boa notícia é que os livros também ganharam espaço nessa rede social. Os booktokers, né, como são chamados esses produtores de conteúdo literário, estão ganhando já notoriedade, é verdade. Um dos principais booktokers brasileiros é o meu entrevistado de hoje, já com 300 mil seguidores. O Tiago Valente, 23 anos, é mestrando em letras pela Unifesp, é escritor e ator. Em sua série Resumos de Livros, ele consegue a proeza de contar as tramas de livros favoritos, os livros favoritos dele, em até 30 segundos. Acredite se quiser, nós vamos ver isso para mostrar que é verdade. Ele é viciado em torta de ricota, já temos algo em comum, e também nas músicas da Taylor Swift. Tem muitos sonhos e 9 gatos. Tudo bom, Tiago? Prazer enorme falar com você. Vamos tentar fazer uma entrevista, então, em 1 minuto, é isso? Fechou. 30 segundos por mim dá para falar tudo. Não, e é Muito impressionante, né? obrigado. É impressionante que a gente pensa assim, 1 minuto é muito pouco. Mas para você, em 1 minuto, você conta a história de Guerra e Paz, ó. Nossa, rapidinho. Muito obrigado, Marcelo, de verdade, pelo convite. É um prazer enorme estar falando com você. Eu e a minha irmã, a nossa infância foi extremamente marcada por livros, e principalmente pelo Guia dos Curiosos. Eu trouxe até eles aqui do ladinho para mostrar. Uau! Eles estão completamente gastos e destruídos pelo tanto que a gente lia. Então, eu tenho muitas memórias de ficar folheando e tal. Então, é realmente uma grande honra e uma emoção enorme estar falando com você hoje. Que Muito obrigado legal. pelo convite. E vai ser ótimo poder falar um pouquinho para a galera que ainda não conhece do conteúdo literário que a gente está fazendo hoje no TikTok, que hoje é uma comunidade enorme, só falando sobre livro, divulgando literatura e tal. Quando você conheceu o TikTok, você já tinha a ideia de falar de livros ou você entrou naquela de vou dançar, vou cantar? Você tem um lado ator também, né? Sim, eu entrei. O TikTok antes se chamava Musical.ly, era um outro aplicativo. Eu já tinha conta lá, mas eu não usava. E aí, quando ele se tornou TikTok, eu entrei para usar alguns filtros de Natal que estavam rolando lá pelo aplicativo. E eu meio que encontrei uma galera lá. Eu tinha amigos que já trabalhavam com isso, já trabalhavam no TikTok com criação de conteúdo, mas comparado com o que é hoje, era uma rede extremamente pequena, tinha pouquíssima gente lá dentro, então não existiam os nichos, não existia o que hoje a gente chama de conteúdo de nicho, literatura, maquiagem, vlog, tutorial, tal. Não existia nada disso, era todo mundo fazendo tudo, todo mundo fazendo dancinha, e aí do nada tava fazendo sketch de comédia, do nada tava cantando, do nada tava cozinhando. Então eu entrei meio que nesse geral de todo mundo fazendo um pouco de tudo. E aí depois de 2019 para 2020, que eu vi que eu estava gostando muito de fazer aquilo, de produzir aqueles vídeos, que eu queria continuar fazendo aquilo, mas que eu precisava tornar aquilo um pouco mais meu, sabe? Falar um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas paixões, e comentando um pouco isso com os meus amigos e com o pessoal do TikTok. Eles sempre falavam sobre a importância da gente colocar nosso propósito nesses vídeos, realmente aquilo que a gente ama na vida, o que está mais presente ali nos nossos dias, e nada nunca foi tão presente na minha vida quanto os livros. E de 2019 para 2020, eu decidi que eu ia transformar todo o conteúdo que eu estava fazendo, tudo que eu fazia no TikTok, em conteúdo sobre literatura, e foi que falando sobre exclusivamente sobre livros no TikTok, então eu não tinha muito em quem me basear ali, eu fui desenvolvendo jeitos e formas de falar sobre livro, e a forma que eu encontrei foi essa, resumindo os livros, como é muito, muito curto o tempo que a gente tem no TikTok, fazer uma resenha que nem tem no YouTube, por exemplo, ou uma resenha de um blog, em que você consegue realmente dar a sua opinião, contar sobre a história. Eu achei um pouco difícil fazer aquilo na época, então eu pensei, o que eu consigo fazer com esse tempinho que eu tenho? E é contar a história do livro, e para ficar mais interessante, eu decidi que além de contar, eu ia me caracterizar como cada um dos personagens, que era uma coisa que já acontecia muito no TikTok. Então a gente fazia lá
o videozinho de comédia, quando você ia fazer a sua mãe falando com você, botava a bermuda na cabeça, botava a camiseta na cabeça. Aí eu tentei usar tudo isso que a gente já estava fazendo para começar a falar sobre livros, e deu muito certo, e aí, enfim, em 2020 o TikTok virou um aplicativo gigantesco, e assim como a comunidade do que hoje a gente conhece como BookTok, cresceu muito. Cada dia que eu entro no TikTok, eu encontro 20 BookTokers que eu ainda não conhecia, então é muito legal ver que tem tanta gente hoje compartilhando as leituras e falando sobre livro numa rede como o TikTok. O trabalho do Tiago é magistral e a gente separou um dos vídeos desses em que ele apresenta o livro. A gente vai ver e depois ele vai contar um pouco dos bastidores, como é fazer. Vamos lá, então, olha, resenha de um livro em 30 segundos. Né? Se alguém disser, não, é impossível, não é, para o Tiago não é, vamos ver. 1984 em 30 segundos. Winston vive sob os olhos do Grande Irmão, líder da Oceânia que observa todos através de teletelas espalhadas por todo lugar. No Ministério da Verdade, Winston trabalha alterando registros históricos para que o partido esteja sempre certo. Ele é contrário a esses ideais, mas deve ficar calado para não despertar a atenção da polícia do pensar. Quando recebe um bilhete de Julia, ambos começam um relacionamento secreto, o que também era proibido, e logo são convidados para participar de uma aliança rebelde. Mas essa tentativa de revolução pode ter graves consequências. E tá rolando o sorteio desse livro lá na minha rede social com isso. Tiago, é uma loucura, né? É um trabalho de edição maravilhoso, de captação. Você faz tudo isso sozinho? Tudo sozinho. Alguns vídeos a minha mãe me ajuda com alguma coisa, tipo arrumar a câmera para mim, dar o foco na câmera e tal, mas 99% do que eu faço é sozinho. E são muitas horas, muitas horas, porque tem todo um trabalho, e com o tempo eu fui aprendendo a fazer isso, obviamente. No começo era tudo meio na zona, assim, tanto que os meus primeiros vídeos eu nem fazia roteiro direito, era meio que, vamos ver o que sai ali na hora, eu vou tentar descobrir o que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui. Hoje eu já tenho todo um cronograma certinho para não ficar tanto tempo gravando o mesmo vídeo, eu me planejo muito bem antes, então escrevo o roteiro, e aí depois tem um momento que eu falo para minha mãe que eu vou assaltar o guarda-roupa dela, que é quando eu vou pegar as roupas para fazer as personagens femininas, e aí decido que roupa que eu vou usar, decido quais vão ser as cores do vídeo, como que eu vou fazer a iluminação, e aí gravo tudo, e depois tem todo o tempo de editar e fazer áudio, ver quais músicas se encaixam melhor. Eu, como você mesmo já falou, eu sou extremamente fã da Taylor Swift, então sempre que eu consigo encaixar uma música da Taylor Swift, eu vou encaixar no vídeo, só que isso é um tempão pensando em quais músicas podem combinar com cada história, então, enfim, é realmente um trabalho bem complexo que envolve muitas áreas de audiovisual e pré-produção e pós-produção, então tem muitas coisas acontecendo para resultar num vídeo de 30 segundos, mas eu amo fazer, é muito gostoso, e quando chega no fim do dia e eu vejo o resultado do vídeo, e depois ele vai para o ar e as pessoas falam que vão ler o livro porque assistiram aquele vídeo, que vão procurar saber mais sobre a história, faz tudo valer a pena. Então, por mais que dê muito trabalho, é muito prazeroso e muito recompensador também. E você só fala de livros favoritos, só de livros que você leu. Isso é uma coisa que é. Você fala assim, não, só vou fazer o que realmente eu gostei ou não. Às vezes, tem um livro falado aí, eu vou falar dele, depois eu leio. Como é que é essa questão? Sim, eu sempre tive essa preocupação com os livros que eu ia levar para essa série de resumos de livros, porque, como eu falei, não tem muito um tempo para eu dar minha opinião, para eu falar sobre a obra, então eu já meio que considero cada um desses vídeos uma recomendação de leitura. E aí, no ano passado, eu comecei a perceber, enfim, com esse crescimento enorme do TikTok, foi quando eu comecei a perceber que as pessoas estavam, de fato, comprando e lendo os livros que eu estava indicando. E aí, para mim, foi tipo, epa, peraí, é melhor eu tomar muito cuidado com isso que eu tô fazendo, porque, de fato, eu odeio esse nome de influenciador, mas, de fato, eu comecei a influenciar as pessoas a lerem aqueles livros que eu estava indicando. Então, esse cuidado que eu já tinha, hoje eu tenho 1 milhão de vezes mais, que é realmente só indicar esses livros e só fazer esses vídeos resumindo livros de obras que eu curti muito, que eu acho que a galera que eu sei que me acompanha vai curtir,
a partir de todo o retorno que eles me dão, também muito cuidado com classificação indicativa e tal. Então, dessa série em específico de vídeos, todo vídeo que eu resumo, eu estou indicando muito, foi porque eu curti muito a leitura. Em alguns outros vídeos eu já falei sobre livros que eu não gostei, que eu não curti. Então, se eu não curti algum livro, eu vou deixar bem claro no vídeo. Mas todos os livros que eu resumo, eu estou indicando, foram leituras que eu curti, leituras que têm a ver comigo e com a galera que me acompanha também. E gênero, né? Eu vejo que além dos Nove Gatos, você gosta da Agatha Christie também, né? Você gosta de um suspense. Quais são os gêneros que você lê mais, Thiago? Sim, suspense, mistério, romance policial, terror, são os meus favoritos, são os que eu mais gosto de ler. Mas durante muito tempo no TikTok a galera que me acompanhava era muito nova, então tinha muitos desses livros que eu não podia indicar. Então agora que a galera que está me acompanhando, eu estou vendo que a faixa etária está crescendo um pouquinho, então eu estou amando poder falar um pouco mais sobre Agatha Christie, falar sobre Rafael Montes, tem um livro, tem o Charlie Donnelly, que está se tornando um autor que eu estou curtindo muito, Maureen Johnson, que é uma autora que escreve suspense para adolescentes. Então, eu sou completamente fascinado, e o meu mestrado é sobre, por mais que seja em letras, é sobre Hitchcock, é sobre o cinema do Hitchcock. Então, eu sou completamente viciado nessas histórias de mistério, suspense, terror, tal, é o que eu mais curto. A gente vai assistir agora mais um vídeo do Tiago, mas aí ele mistura, né, a literatura com a gastronomia. E é incrível que ele consegue falar do livro, da receita, prepara o prato também em 1 minuto. Olha, acredite se quiser, vamos ver um dos vídeos saborosos do Tiago. Pizza margarita de comer, rezar e amar é a receita literária de hoje. A gente vai misturar 25 gramas de fermento biológico com 1 colher de sopa de açúcar e 250 ml de água morna, deixar agir por 15 minutos, e em meio quilo de farinha de trigo a gente vai abrir um buraco no centro e polvilhar 1 colher de sopa de sal na borda. Junta a mistura do fermento, acrescenta 3 colheres de sopa de azeite de oliva e mistura até conseguir sovar por 10 minutos. Adicione água morna ou farinha se necessário. Depois da massa descansar por 1 hora, a gente vai passar um pouco de azeite numa forma para pizza, abrir a massa com a ajuda de um rolo e cobrir a superfície com bastante molho. Depois é só acrescentar um pouco de mussarela de búfala, que você pode desmanchar com a mão assim, manjericão a gosto, um pouco mais de qualquer queijo que você queira, colocar mais azeite por cima, levar pro forno por 20 minutos. E aí você já pode aproveitar essa receita que vai fazer você se sentir na Itália, assim como a Elizabeth. E essa parte aí de culinária, Thiago, como é que você resolveu misturar com os livros? Eu sempre gostei muito de cozinhar, muito mesmo. Eu era muito fã de uma atriz de teatro musical quando eu estava começando a estudar. Eu fiquei muito fã da Chiara Sasso, e ela, que é uma grande atriz de teatro musical aqui no Brasil, e ela cozinhava cupcakes e ensinava algumas dessas receitas. E eu, como fã, extremamente fã, eu vi que eu tinha que fazer aquelas receitas também, porque ela estava fazendo e tal, eu queria acompanhar. E acabou que eu curti muito. Então, um dia feliz e bom para mim, um dia de descanso real, era um dia em que eu conseguia parar tudo para cozinhar, para fazer doce. Eu sou meio ruim fazendo salgado, confesso, mas fazendo receitas doces, olha, eu acho que eu mando um pouco bem. E aí, quando eu estava no TikTok, como eu falei, não tinha ninguém ainda falando sobre livro, então eu fui tentando criar coisas e formas de atrair as pessoas que não estavam no TikTok procurando conteúdo sobre literatura, mas às vezes vídeos de outros nichos, de outras áreas, e que mostrar ali dentro de um vídeo que é sobre uma outra coisa, é uma receita, então não é necessariamente algo literário, mas mostrar como aquilo pode se relacionar com a literatura, aproximar as pessoas da literatura mesmo, através ou dos vídeos, desses vídeos de resumo, ou nesse caso das receitas, mostrar como a literatura pode ir além das páginas e como ela é muito plural, né? Como o livro é extremamente plural e pode estar presente em diversas áreas da nossa vida. Então eu pensei, por que não? Já que eu gosto tanto de cozinhar, eu já vou passar o meu final de semana cozinhando, por que não gravar, procurar essas receitas que estão nos livros? E existe uma criadora de conteúdo que chama Denise Godinho. Há muito tempo ela tem esse site que se chama Capitu Vem Pro Jantar, que é um site só de receitas literárias, receitas da literatura, e ela é incrível, assim, eu sou bem fã dela também. Ela faz todo um estudo sobre o contexto histórico daquela receita no livro, sobre como o livro utiliza os pratos, as receitas, para dar informações para os personagens que às vezes não estão descritas ali.
E aquilo, tipo, explodiu minha mente, eu achei genial. Então, foi mais um formato, um jeito de falar sobre literatura e também ensinar umas receitas aí pra galera que quer se aventurar na cozinha, que é sempre bom. E as receitas dão sempre certas, cá entre nós, assim, ou na hora já deu errado e depois fala, não, no vídeo ninguém vai perceber que eu esqueci do sal, que eu não pus açúcar. Algumas dão errado e eu assumo no próprio vídeo, que nem o biscoito azul do Percy Jackson. Eu botei um açúcar azul, só que eu não pensei que a massa era amarela, então ficou verde. E aí, era um dia que eu precisava lançar aquele vídeo naquele momento, então eu apenas assumi no vídeo que estava verde e desculpa, ficou verde. Mas e isso foi um grande rolê. Eu tinha passado o dia inteiro tentando fazer um corante de repolho, não deu nada certo, enfim. E aí, nesse caso, eu assumi completamente no vídeo e acabou ficando super legal. Mas tem alguns que eu realmente tive que refazer. O manjar turco das Crônicas de Nárnia foi um que eu tive que refazer e tal. Mas na maioria dá muito certo, até porque eu pego receitas mais fáceis, porque eu não tenho muito tempo para explicar. Então, até agora tem dado tudo meio certo. Ô, Tiago, essa questão de redes sociais, para mim, é um grande mistério, né? Você pega um conteúdo maravilhoso como o seu, que é criativo, inteligente, aí a prova são esses mais de 300 mil seguidores que você tem. Aí a gente vê, né, uma rede como o Instagram, que está crescendo, não funciona esse teu conteúdo no Instagram? Você não poderia ter o mesmo número de seguidores em outra rede? Como é que funciona isso? Cara, um mistério até para mim, assim, eu não sei o que acontece. No Instagram, o meu alcance e os meus números são bem menores, mas o que eu faço é basicamente uma réplica do meu conteúdo no TikTok, e para mim isso é meio que uma síntese de como funcionam as redes sociais. E isso acontece com todos os meus amigos, acredito com todo mundo que tem o foco de conteúdo na criação de conteúdo para o TikTok, que é não conseguir reproduzir esses números que a gente tem no TikTok. No TikTok tem vídeo meu que está com 2 milhões agora de acesso, sabe? É um negócio bizarro, é um alcance muito grande, e também porque eu já tive todo um trabalho de construir uma comunidade, um público ali que está interessado no que eu estou falando. Agora, o que tudo isso de passar tudo para o Instagram e as coisas não darem o resultado que dão no TikTok lá me ensinou é que cada rede social tem o seu perfil e o seu jeito de conteúdo, o seu tipo de conteúdo, o seu público. Uma coisa que eu vejo, por exemplo, é que a galera que me acompanha no Instagram é muito mais velha do que a galera que me acompanha no TikTok. Então, às vezes, não vai curtir tanto esses livros que eu estou indicando, sabe? Aliás, tem muitas pessoas que estão no meu TikTok que nem tem Instagram, o que é meio doido hoje em dia, uma pessoa que não tem Instagram, né? Mas é uma galera que já cresceu muito com essa cultura do TikTok, com essa cultura dos vídeos verticais muito curtos. Então, é isso, é ver como adaptar cada conteúdo para cada rede social, ver como cada rede social entrega, como a galera interage com cada tipo de conteúdo. E é também o motivo pelo qual eu não produzo conteúdo para o YouTube, especificamente. Da mesma forma, o meu canal no YouTube é uma réplica, uma terceira réplica do meu conteúdo do TikTok. E muita gente fala para fazer canal, fazer resenha de livro, mas não tem nada a ver comigo, assim, eu realmente não me vejo fazendo isso, porque é questão de linguagem. Eu me adaptei completamente à linguagem do TikTok, funcionou comigo, tem a ver comigo, então é isso. Acho que entender como cada plataforma trabalha com esse conteúdo, como cada pessoa, que tipo de conteúdo cada pessoa espera encontrar quando entra numa determinada plataforma, num determinado aplicativo. Corta para eu daqui a 2 semanas fazendo vídeo no YouTube falando de livro, né? Mentira. Tiago, você é um cara super jovem e fala para um público mais jovem que você ainda, né? E tem muitos pais, muitos educadores que acham que as redes sociais é que o tempo que os jovens ficam é que roubam o que seria o espaço para a leitura, para o livro, né? O que você acha? Rouba ou tem esse lado teu, né, de inspirar? Como é que fica isso? Eu acho que tem as duas coisas. Eu vejo que se hoje eu não tivesse Instagram, eu não tivesse TikTok, ou eu não tivesse esse hábito que a gente criou de ficar atualizando a página do Instagram a cada 5 minutos para ver as mesmas coisas que a gente estava vendo há 5 minutos atrás,
Eu estaria lendo muito mais, com certeza, muito mais do que eu leio. E é por isso que eu acho que é tão legal esse trabalho todo que nós, booktokers ou criadores de conteúdo literário em todas as plataformas, uh, esse trabalho que a gente está fazendo de mostrar esses livros que a galera pode se interessar. Então, é meio que uma forma de estimular essas outras atividades que estão fora do celular, por mais que hoje dê para ler no celular também, mas é estimular a leitura, tanto a leitura quanto qualquer outra atividade que vá ali envolver outras habilidades que a gente não desenvolve quando está 1 milhão de horas no celular. Então, acho que tem essas duas coisas. Eu sou completamente consciente de que eu estou muito tempo no celular e preciso passar menos tempo, mas por já estar inserido nessa comunidade de criadores de conteúdo literário, quando eu vejo uma pessoa falando sobre um livro com tanta paixão, com tanta emoção, contando ali da experiência que ela teve, tudo que eu faço é largar meu celular e procurar esse livro para começar a ler, sabe? Para viver tudo que essa pessoa viveu também. Então, acho que a gente tem que dosar um pouco esses dois lados. Mas os pais estão completamente certos de realmente dar uma olhada naquilo que o filho está assistindo e está acessando, porque a internet é um lugar gigantesco que tem de tudo, então a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o conteúdo que a gente divulga, com o conteúdo que a gente faz, e enfim, com o conteúdo que essas crianças e pessoas mais jovens estão acessando. Muito legal, eu adorei conversar aqui com o Thiago Valente, o canal do TikTok do Thiago é @o Thiago Valente, que já devia ter um outro Thiago Valente, é isso? Você colocou o O na frente? Uau, eu acho que eu nunca testei Thiago Valente. É que já era no meu Instagram, eu Já só passei pensou para lá. Era o Thiago Já, Valente mesmo, desde o começo. sim. Então é Nossa, o agora eu fiquei Thiago curioso, vou Valente. procurar se tem um Thiago Valente. Então tá aqui embaixo, ó, o Thiago Valente, você acha no TikTok, ele está no Instagram também, né? Quem não tem TikTok, quiser conhecer o trabalho do Thiago, já olha no Instagram também, que ele, como ele contou aqui, ele usa os mesmos vídeos. E para terminar a nossa conversa, você falou desse vídeo de 2 milhões de visualizações, eu quero terminar com ele. Qual é esse, Thiago? Qual que é esse? Você fala do que nesse de 2 milhões? É o vídeo se eu não me engano, é o vídeo da Bala de Chocolate. Tem essa série de livros, Anne de Green Gables, que depois virou uma série da Netflix também. E nessa série ela comenta sobre uma bala de chocolate que ela comeu e ela ficou tão apaixonada por essa bala que ela começou a sonhar com ela depois de dias. E aí, nesse vídeo, eu ensino as pessoas a fazerem essa bala em casa. É super fácil e fica incrível, fica uma delícia. Muito legal. Então, nós vamos agora, eu vou falar um tchau para o Thiago. Lembrando, então, o Thiago, um booktoker, um dos principais do país, é o Thiago Valente, você vai achar lá, ou no Instagram também, o Thiago Valente. Vale a pena curtir, são vídeos curtinhos, muito divertidos, muito legais, que o Thiago faz para a gente. E agora a gente assiste, então, a Bala de Chocolate. Thiago, um prazer enorme te conhecer, mais sucesso para você aí, tá bom? O prazer foi todo meu, de verdade. Muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade de falar dos booktokers e de te conhecer também, uma honra. Muito legal, muito obrigado. Então vamos lá, mais Thiago Valente aqui no nosso programa. A bala de chocolate de Anne de Green Gables é a receita literária de Quando chega à casa dos Cuthbert, Anne comenta que uma vez provou uma bala de chocolate tão gostosa que mesmo anos depois continua sonhando com ela. E pra começar a receita, a gente vai derreter 240 gramas de chocolate, pode ser no micro-ondas ou no banho-maria como eu fiz aqui, juntar meia lata de leite condensado com uma colher de sopa de manteiga. Depois de misturar e mexer tudo isso muito bem, você coloca numa superfície lisa e leva pra geladeira por 1 hora. Por fim, é só cortar em quadradinhos e aproveitar essa bala incrível que vai fazer com que você tenha sonhos deliciosos.